Em Deus faremos proezas. Que essa expectativa da palavra de Deus esteja pulsando sobre o seu coração. No Bíblia e Oração de hoje, estaremos tratando acerca de um perigo que ronda a nossa fé. Perigo esse que merece toda a nossa atenção, para que nós não venhamos a ter a nossa fé corrompida, estragada, impedindo-nos de viver grandes milagres e gloriosas manifestações sobrenaturais da parte de Deus nas nossas vidas. Vamos então juntos aprender um pouco mais sobre esse importante assunto. Vem comigo. Nos dias de Jesus, houve pessoas que faziam parte do povo de Deus, pessoas que acreditavam em Deus, que iam até a casa de Deus, mas que não deram o devido cuidado a um perigo que rondavam a sua fé. E por não darem esse cuidado, aquilo que até então era uma ameaça tornou-se uma realidade e os impediu de viverem grandes maravilhas da parte de Deus em suas vidas. O texto que nós estaremos utilizando para tratar desse assunto está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, do versículo 14 até o versículo de número 30. É um texto um pouco longo, mas é importante lermos com muita atenção para entendermos o contexto e aplicarmos esta realidade nas nossas vidas. Está escrito assim: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E eles lhe disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Que coisa absurda acontece nesta passagem bíblica. Um momento onde Jesus, depois de passar
por várias cidades e aldeias, anunciando o evangelho do reino, manifestando o seu poder, curando os enfermos, libertando os cativos. Ele se dirige então agora para a sua cidade, para a cidade de Nazaré, aonde Jesus cresceu, aonde ele viveu a sua infância. E ali no meio dos seus, num dia de sábado, ele entra na sinagoga, aonde o povo de Deus se reunia para ouvir a lei, para serem edificados na palavra de Deus. E Jesus então ele pega o livro da lei e lê a passagem descrita no livro do profeta Isaías, a qual tratava do poder de Deus que estaria sobre o Messias, para que ele curasse os enfermos, para que ele curasse os contritos de coração, para que ele anunciasse as boas novas aos pobres, para que ele restaurasse a vista dos cegos, para que ele anunciasse o ano aceitável do Senhor. Jesus então ali, ele era o Messias já estava presente entre eles. As manifestações, os feitos do Messias eram uma realidade dentre eles. E agora, após ler esse livro, Jesus vai dizer para eles, né? Hoje se cumpriram estas escrituras, dizendo que ali estava aquele de quem aquele texto da palavra de Deus se referia. Muitos se maravilhavam das palavras de Jesus. Todavia, perderam uma grande oportunidade de experimentarem em suas vidas tudo aquilo que Jesus viera a realizar. Quem sabe não havia ali pessoas que estavam enfermas, pessoas de coração contrito, pessoas que estavam passando por situações difíceis em suas vidas, e aquele era o momento deles, ao ouvirem aquelas palavras, vivenciarem em suas vidas os milagres e as grandes maravilhas que Jesus operava. Mas ao invés disso, estabeleceu ali o perigo, que até então era uma ameaça. Corrompeu, estragou a fé deles. Que perigo é esse? O perigo de tornar comum aquilo que é santo, de tornar simples aquilo que é especial, de tornar ordinário aquilo que é extraordinário, de tornar natural aquilo que era sobrenatural. Isso e esse risco, ele é presente na vida de todos aqueles que têm a sua fé em Deus, de se acostumarem com aquilo que diz respeito às realizações de Deus, como se as manifestações de Deus, as promessas de Deus, os feitos de Deus, venha a ser tido como algo corriqueiro na sua vida. E isso se estabeleceu no coração dessas pessoas. Isso é tão interessante que eles não viam Jesus como Messias, apesar dos feitos comprovarem, apesar do viver de Jesus demonstrarem de maneira sobrenatural que ele era o Messias. Os olhos deles se voltaram para aquilo que tão somente era extraordinário, aquilo que era sobrenatural. Eles olharam como se fosse algo comum. Eles enxergaram ali tão somente o carpinteiro Jesus, o filho de José e Maria, aquele que estavam ali com eles, e perderam a oportunidade de viverem milagres tremendos de Jesus, milagres tremendos da parte de Deus em suas vidas. O texto vai dizer que diante de tudo isso, Jesus, percebendo essa incredulidade que se estabeleceu ali no coração deles, note, eram pessoas que faziam parte do povo de Deus. Quantas vezes isso acontece conosco? De repente nós temos pessoas ao nosso lado, que são instrumentos de Deus,
um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um pastor, um servo da casa do Senhor, um presbítero, um diácono, um vizinho, alguém do nosso convívio comum, e sobre quem há o poder de Deus presente para realizações de maravilhas. E em muitas situações nós olhamos, às vezes, para essas pessoas e não enxergamos a graça de Deus, o poder de Deus que está sobre elas, o poder de Deus manifesto do Espírito Santo sobre elas. É interessante que o texto vai dizer, no versículo 14, que Jesus, pelo poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Ou seja, havia propósitos de Deus para serem realizados naquele lugar. Mas o fato deles permitirem que a sua fé fosse corrompida, estragada, privaram-os de experimentar essas maravilhas de Deus em suas vidas. Jesus, então, ele vai dizer, diante daquilo que ele estava vivendo, presenciando, né? Ele vai dizer assim: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Por quê? Porque acaba, ao invés de ter o profeta, o servo, como alguém instituído por Deus para abençoar a vida daqueles que ali se encontram, acaba o tendo como alguém meramente comum. Como assim comum? Como alguém que estivesse vivendo tão somente os seus atributos naturais, quando na realidade há poder de Deus sobre a vida daquela pessoa para abençoar a sua e a minha vida. Precisamos estar atentos nos nossos dias. Como nós vemos na Bíblia, Deus sempre usou os seus servos para, por meio deles, trazer a sua mensagem, para, por meio deles, manifestar o seu poder e a sua graça. Jesus vai dizer assim, que, em verdade, vos digo, que muitas viúvas haviam em Israel nos dias de Elias. Viúvas essas que faziam parte do povo de Deus, mas ele vai dizer, porém, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva da cidade de Sarepta de Sidom. Quem era esta mulher viúva? Era uma mulher que fazia parte de um povo pagão, que habitava numa terra fora dos termos de Israel. Todavia, diante da presença de Elias, ao ouvir a voz de Elias e o direcionamento que Elias dera para esta mulher, ela creu e fez conforme o profeta havia dito. Ela não desprezou aquele homem, ela não teve aquele homem como meramente um homem comum que estava sendo guiado pela sua própria vontade. Não, antes ela creu e fez conforme o profeta havia lhe dito. E a manifestação do poder de Deus veio sobre a sua vida. Houve a multiplicação do azeite. Não faltou o pão mais na sua casa, num tempo de escassez e de fome. Jesus lembra também acerca de um milagre tremendo que aconteceu no ministério do profeta Eliseu. Ele vai dizer assim, muitos leprosos haviam em Israel nos dias de Eliseu, porém, nenhum deles foi enviado Eliseu, senão, e há muitos leprosos haviam em Israel no tempo de Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Naamã era leproso, assim como muitos leprosos em Israel. Todavia, Naamã fazia parte de um povo religiosamente tido como incrédulo, pagão. Mas diante da palavra do profeta, ainda que num primeiro momento houve uma resistência de Naamã, ao dar ouvido aos soldados que ali estavam com ele reconsiderou e obedeceu o direcionamento dado pelo profeta Eliseu. E este homem foi purificado da sua lepra.
Por quê? Porque ele não teve o profeta Eliseu como um homem comum, como alguém que estava sendo guiado pela sua própria vontade. Não. Ele creu que ali estava um homem de Deus. E é importante nós atentarmos para esta realidade. Porque nós corremos o risco de, na nossa caminhada cristã, nós irmos nos acostumando com os nossos irmãos, com aqueles que nos rodeiam. Há uma tendência de julgarmos esse ou aquele como alguém onde o poder de Deus não há de se manifestar. Né, de julgarmos que aquela pessoa, por esse motivo, né, por aquele motivo, não é alguém por quem Deus possa se manifestar. Muitas vezes nós esperamos alguém que tenha eloquência, alguém que saiba de repente falar bem. Olha, a palavra de Deus fala que Deus, ele escolheu as coisas loucas, as fracas, as desprezíveis e as que não são, para por meio dessas pessoas manifestar o seu poder, para que a glória seja dele. Nós não podemos, nós queremos estabelecer o modo como Deus vai agir, ou engessarmos a manifestação do poder e da graça de Deus. Não, o que nós precisamos é crer em todo tempo. Não importa quantas vezes você já vivenciou milagres de Deus na sua vida, nós não podemos nos acostumar com isso, para não corrermos o risco de realmente estarmos diante de uma grande possibilidade de manifestação do poder de Deus. E por não termos este cuidado, fazermos comum aquilo que é especial. Termos uma visão natural de algo sobrenatural que Deus deseja realizar. É tão interessante que certa vez Deus, ele veio tratar com Pedro. Porque Deus deu uma visão a Pedro por meio do Espírito Santo, pelo qual Pedro deveria ir até a casa de um homem chamado Cornélio, para ali anunciar o Evangelho. O Senhor dá uma visão para Pedro, e ele tem uma visão de um lençol, e ali baixava todo tipo de répteis, que segundo a lei eles não podiam comer aqueles animais. E aí então Pedro recusa, e ali há uma interação do Senhor com ele, e aí há uma insistência, e aí Pedro vai dizer: mas eu nunca coloquei nada comum na minha boca, né? Não posso me alimentar de algo comum. E aí Deus vem e fala: não faça comum aquilo que Deus purificou. Se o apóstolo Pedro não estivesse atentado, se ele tivesse insistido naquela visão natural, comum, de algo sobrenatural e divino que Deus iria realizar na vida daquele homem que agradara a Deus. Aquele homem era um homem gentil, mas havia um propósito de Deus a se cumprir na vida de Cornélio, na casa de Cornélio, e o apóstolo Pedro seria um instrumento de Deus. Nós vemos aqui que agora um instrumento acaba tendo como natural, comum, algo um operar que Deus tinha a realizar de maneira poderosa, algo que fazia parte do propósito de Deus. E depois nós vemos como Deus operou na vida daquele homem chamado Cornélio e na vida da sua família e consequentemente também na vida da igreja que estava sendo estabelecida naquele momento. Deus tem os seus mistérios, a sua maneira de agir. Por isso nós não podemos de maneira nenhuma nos acostumar com aquilo que e termos como comum aquilo que é glorioso, maravilhoso. Sempre precisa estar no nosso coração aquela expectativa de vivermos os milagres do Senhor, as realizações do Senhor. Ele vai, é interessante que a palavra do Senhor vai dizer no versículo 28, que aqueles que estavam na sinagoga, que ouviram estas coisas, que foram
exortados por aquela palavra de Jesus, ao invés deles se arrependerem e reverem os seus conceitos, que havia corrompido, estragado a sua fé, ao invés deles terem esta reação, antes eles se iraram, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus, e tinham a intenção de lançar Jesus de um lugar muito alto, e ali matar Jesus. Olha que coisa absurda. Ao invés deles receberem a dádiva de Deus dentre eles, o homem que foi enviado, o Cristo vivo, cheio do Espírito Santo, para abençoar as suas vidas. Olha que coisa terrível aconteceu com essas pessoas. Eles ficaram privados. No entanto, que a palavra de Deus vai dizer que Jesus operou poucos milagres na sua terra. É tão interessante essa realidade, que no princípio do ministério de Jesus, os seus familiares não acreditaram nele, duvidaram dele. E olha que passagem interessante registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, depois que Jesus ele escolhe os 12 apóstolos para caminhar com ele, os 12 discípulos para caminhar com ele, e depois seriam os 12 apóstolos, olha o que acontece aqui. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isso, os seus aqui são os familiares, os parentes de Jesus. E quando ouviram acerca dessas coisas, desse correr da multidão para estar ali com Jesus, olha o que diz o texto. Eles saíram para prender Jesus, para tomar Jesus daquele lugar, porque diziam, ele está fora de si. Olha que coisa terrível. Os familiares de Jesus no princípio. É bem verdade que alguns desses aqui se convertem a Cristo. Mais pra frente eles vão crer no Messias, mas num primeiro momento. E olha que interessante, eles também acreditavam em Deus, estavam aguardando a vinda do Messias, mas olhavam para Jesus tão somente como um parente, um igual dentre eles. A ponto de quando presenciarem esses feitos, assim, olha, vamos lá prender ele, vamos tirar ele de lá, vamos colocar ele num lugar isolado, porque ele está fora de si. Mas Jesus gozava de maneira saudável de todas as suas faculdades mentais, espirituais. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Por isso eu gostaria de chamar a sua atenção, para que você cuide da sua fé, para que você não se deixe ser levado pelo um viver cotidiano, a ponto que essa caminhada de fé passe a ser uma coisa rotineira, meramente religiosa na sua vida. Viva intensamente a carreira da fé, com expectativas de fé, com expectativas em Deus. Quem sabe você num tempo passado era alguém fervoroso em sua fé, cria nos milagres, nas realizações, no poder de Deus, e no decorrer da caminhada parece que as coisas foram ficando muito naturais, muito comuns, muito previsíveis, e você deixou até de viver os milagres, as maravilhas de Deus. Volte para aquela fé, uma fé pura, verdadeira. Volte-se para a fé da viúva de Sarepta. Volte-se para esta fé do Ciro Naamã, para que assim como eles viveram os grandes milagres e maravilhas nas suas vidas, diante das dificuldades, das lutas, das aflições, das enfermidades que estavam sobre as suas vidas, eles creram e o poder de Deus se manifestou em resposta a esta fé. Não permita que esta situação, que esse perigo de tornar comum aquilo que é glorioso, aquilo que é maravilhoso, venha corromper a sua fé. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar perante Ele
a nossa vida, o estado, o nível da nossa fé, no que diz respeito a crermos no sobrenatural, nos milagres, nas maravilhas, porque Jesus é o mesmo. Há necessidades de manifestações do poder de Deus, de milagres de Deus nos nossos dias, nas nossas vidas. Mas para isso, a nossa fé precisa ser blindada deste perigo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas perante Tu, Senhor. Tu és o nosso Deus. Pai, o Senhor tem nos chamado a vivermos a carreira da fé. E nesta carreira da fé, Senhor, há momentos aonde, ó Deus querido, nos depararemos com situações, ó Deus, envolvendo a nossa vida, a vida de outras pessoas, aonde é necessário, é preciso uma manifestação sobrenatural do Teu poder. Pai querido, ajuda-nos, sonda o coração de cada um de nós. Pai querido, veja, Senhor Deus, se de algum modo a nossa fé, este nosso nível de fé tem sido, Senhor Deus, contaminado, corrompido, ó Deus, por este perigo, Senhor Deus, de termos como comum, como corriqueiro, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é glorioso, Senhor, a ponto de estarmos sendo privados no presente e de sermos ainda mais privados no futuro, de vivenciar as grandes proezas, os grandes feitos, as grandes manifestações do Teu poder em nossa vida, em nosso lar, na vida dos nossos queridos, amados, na vida de outras pessoas, Pai, com as quais nós nos depararemos no caminho. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós não venhamos a desprezar a nenhum dos Teus servos e servas, ó Pai, mas que venhamos enxergar neles o Senhor, enxergar neles, eles como vasos do Senhor, como instrumentos Teus, para abençoar, para anunciar as boas novas, para manifestar o Teu poder, para serem abençoador, ó Deus. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos como filhos, como igreja, como servos Teus, para que no tempo presente, ó Pai, venhamos a viver as Tuas maravilhas, os grandes feitos do Teu poder a serem cumpridos em nós e através de nós. Assim, pois, nós oramos, ó Deus, agradecidos. Perdoa-nos, Senhor, se temos entrado por este caminho. Ajuda-nos, Senhor, para que assim esta nossa fé, que se de algum modo tem sido corrompida, estragada, seja ela restaurada, seja ela, Pai querido, ó Senhor Deus, renovada, Senhor, para o louvor da Tua glória, para que em cada um de nós se cumpra os Teus feitos. Assim, pois, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Guarde a sua fé. Medite um pouco mais nesse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 14 até o versículo de número 30. Amém? Que Deus te abençoe. E até uma próxima oportunidade do nosso Bíblia e Oração.